Olá, meu nome é Fernando Manhães e você está agora no Momento da Ortodontia. Sejam muito bem-vindos e a partir de agora, em todos os nossos encontros neste Momento da Ortodontia, discutiremos vários temas relevantes na nossa ortodontia contemporânea. Hoje é o nosso primeiro dia, primeiro programa, primeira gravação que estamos fazendo. E para que vocês me conheçam melhor, eu vou contar a minha história dentro da odontologia e da ortodontia. Eu sou da cidade de Marília, nasci lá e fiz minha faculdade, graduação de odontologia lá, em Marília também. Desde pequeno, sempre gostei de artes manuais. Me dava muito bem na escola com essa parte de fazer trabalhos manuais. Tinha até essa disciplina no terceiro, quarto, quinta série, eu não lembro direito isso. E quando chegou o momento de escolher que faculdade eu faria, eu fui para a área da odontologia, não tinha nem dúvida. Eu brincava já de criança, de moleque, com meus primos, com prima, de mexer na boca, de trabalhar com essa parte de odontologia. Fazendo odontologia, eu gostei muito da parte de ortodontia, me dei muito bem, me reconheci dentro da área da ortodontia. E gostei de fazer os grampos, de fazer os arcos de Howler, grampos, as molas Coffin. Inclusive, eu fazia para os amigos, e ainda ganhava até um dinheiro com isso, porque eu fazia para o pessoal entregar para o professor. Eles não tinham habilidade para fazer, e eu conseguia, através disso, ter um rendimento para eu fazer minhas coisas, para ir para as festas, para as boates todas. E o professor da parte de ortodontia era um professor muito rígido, eu lembro até hoje. Ele era militar e ele cobrava muito da gente. Mas quando ele viu o trabalho bem feito, ele gostava, ele elogiava também. E ele sempre elogiou meu trabalho e isso me deu força para seguir em frente na parte de ortodontia. Terminando a faculdade, eu fui fazer um estágio em São José dos Campos, com um colega nosso, um amigo de uns primos meus, chamado Marco Antônio Martins Paiva, o Marcão. E lá eu fiquei durante 4 anos trabalhando na clínica com ele e fazendo minha especialização na Unesp de São José dos Campos. Durante esse período todo que eu estive lá, alguns pacientes eu ia tratando, que eram meus pacientes, que ele passava para mim, e ajudando ele a atender outros pacientes. Okay? E comecei a tentar achar um outro lugar para eu ir também, para começar a me desvencilhar um pouco, não ficar só na clínica dele. E com isso apareceu Americana e Ilhabela. Então eu ia um final de semana para Ilhabela trabalhar, atendia o pessoal num sábado, numa sexta-feira, desculpa, atendia o pessoal numa sexta-feira e passava sábado e domingo em Ilhabela. Foi uma época boa também, eu fiquei 4 anos fazendo isso, mas era um sábado por mês. Com esse um sábado por mês, eu conseguia pagar minha especialização na Unesp. E isso foi muito bacana, porque depois que eu saí da faculdade, aí eu tive que me virar sozinho, né? Aí eu segui meu caminho sem a ajuda de pai, essas coisas. E a Americana surgiu num encontro que tivemos em Marília, num churrasco com uns vizinhos meus, e um colega que estava aqui em Americana, que casou com uma vizinha, me convidou para trabalhar aqui. Falou que era uma cidade próspera, uma cidade muito bacana, e que eu poderia usar o consultório dele. Ele trabalhava na prefeitura meio período, e eu meio período atendia no consultório dele, mas também eu vinha de sexta e sábado só. Não trabalhava mais, não tinha número de pacientes para atender. E com isso eu comecei a vir para a Americana e voltava para São José dos Campos. Então era um final de semana em Americana, São José dos Campos, depois outro final de semana em Ilhabela, São José dos Campos, depois Americana e assim ia. A minha base era São José dos Campos, eu morei lá durante 5 anos, eu fiquei trabalhando com o Marco 4 anos e meio e depois dando aula na faculdade. Depois que nós terminamos a faculdade, a especialização, eu resolvi realmente mudar para a Americana, porque estava começando a girar mais pacientes, estava indo bem em consultório. Eu falei, bom, se eu investir na cidade, ficar na cidade, nós vamos nos dar melhor. Nesse período, que eu vinha só final de semana, acho interessante a gente contar, eu ficava no consultório, eu dormia lá. Então eu atendia de sexta para sábado, eu dormia no consultório. Então eu tinha que acordar cedinho, para acordar antes da secretária chegar, tomava um banho lá, que era uma casa grande, tinha vários consultórios, vários quartos, tomava um banho e ficava pronto para atender, dormia no chão do consultório. Depois, com o tempo foi passando, eu consegui ter algum número de pacientes que me sustentava já, então eu comecei a ficar num hotel bem simples no centro da cidade, mas para mim era uma maravilha, porque eu saí do chão do consultório, que tinha um colchãozinho bem fininho, assim, eu punha do lado da cadeira, e ficava deitado lá, assistindo televisão, a TV branca e preta, aquelas que vêm do Paraguai, que tem a rádio AM e FM, e eu dormindo ali, e o colega meu que me arrumou esse colchão, que era o dono do consultório, falava para mim, esse colchão chama Tomara que Amanheça, de tão fininho que era, de tão ruim que era. E realmente era isso, Tomara que Amanheça. E desse jeito foi. Depois, para vir para a Americana,
montar minha clínica aqui, meu consultório aqui, né, não tinha clínica, eu resolvi alugar uma casa. Mas só Americana não dava condições para isso. Então eu trabalhava em São José dos Campos, Americana e Ilhabela ainda. Aí vim para Americana e procurei uma casa para alugar. Nessa casa tinha que ser meu consultório e a minha casa também. Aluguei uma casa e com esses 3 locais que eu trabalhava, eu consegui pagar o aluguel dessa casa e fazer uma reforma no início. Então, nós fizemos uma reforma para poder virar um consultório, né, sair de residência e virar um consultório. Era numa avenida muito boa, chamada Avenida Silos, aqui em Americana, um corredor de serviço muito bom. E eu ficava, o quarto da frente, eu separei para mim. Era o jeito que dava para dividir a casa. Então, eu também tinha que acordar muito cedo, tomar um banho correndo, porque daí a pouco chegava a secretária. E assim foi, nossa vida foi rodando, e eu com essa casa, e reformava, e aumentava, e diminuía, e trabalhando em São José dos Campos, Ilhabela, depois fui largando Ilhabela, fui largando São José dos Campos devagar, e aí me estabeleci só em Americana mesmo. Mas quando eu acabei a faculdade, eu fui convidado pelo chefe do curso, o Dr. Luiz Okazaki, para ficar como monitor, como professor assistente no curso de especialização na Unesp. E foi aí que eu comecei minha história nos cursos. Em 95, eu terminei a especialização, e comecei a dar aula na Unesp. Ficar de monitor, depois preparar a aula. Eu fui atrás, comprei notebook, que tinha que comprar, fiz um esforço danado, paguei em 7 vezes aquele notebook. Depois, com o tempo, foi indo, comprei um projetor, que na época era novidade. No começo, quando eu comecei a dar aula, era só slide, carrossel de slide. Eu chegava na faculdade e parecia carregando uma marmita, de tanto slide, fazia slide, depois tinha que revelar, recortar aqueles slides, montar tudo. Mas foi muito bom, porque foi dali que eu peguei gosto para dar aula. E foi, assim, muita satisfação para mim ver que os alunos gostavam da aula, que eu conseguia passar para eles o que eu sabia. Então, eu comecei a dar aula em São José dos Campos. Fiquei 5 anos indo para São José dos Campos, de Americana para São José dos Campos, toda semana. Eu pegava o carro, saía cedinho daqui, ia para São José dos Campos, 8 horas eu estava na faculdade, depois voltava à tarde. São 186 quilômetros. E essa história de carro também é interessante. No começo eu não tinha carro, não. Eu vinha de ônibus. Pegava um ônibus, vinha na quinta-feira à noite ou na sexta, trabalhava sexta e sábado ou sábado, depois voltava de ônibus para São José dos Campos. Aí, com o tempo, eu consegui juntar um dinheirinho para comprar e comprei um carro, até que era do meu pai, me ajudou a comprar, fez um preço bom, comprei um Del Rey antigo, fundi o motor 2 vezes na estrada já. Aconteceu de fundir 2 vezes. Mas depois foi indo, fui trocando, e minha história foi passando, eu ficando em Americana, me estabeleci aqui, e o consultório, graças a Deus, começou a girar, eu tinha uma cadeira, depois montei 2 cadeiras, onde era a garagem, eu fiz meu escritório, e assim foi, o tempo foi passando, e eu consegui, depois com muito tempo, depois de 9 anos trabalhando lá naquela casa, uma casa alugada, eu consegui comprar um terreno de esquina, porque eu queria estacionamento. E nesse terreno eu comecei a juntar um dinheiro para começar a construir. E comecei a construir, mas sem ter o dinheiro para construir. E isso foi. Com isso, quando eu comprei o terreno, logo depois eu casei. Casei com a Maria Angélica, que é de Itajobi, uma cidade perto de Catanduva. Conheço ela através de um primo dela que fez faculdade comigo. E conheci Marília, lógico, mas eu conhecia já desde pequeno. Depois de mais velho nos encontramos, eu comecei a namorar e casei com a Maria Angélica. E a partir daí ela me ajudou muito, porque eu estava no começo da minha vida profissional em Americana, realmente, assim, de clínica, no meu consultório. Então ela me ajudou na construção do consultório e com isso nós fomos batalhando e foi. Ela me ajudando nas ideias, em escolher material, escolher piso, escolher tudo isso. E fiz um consultório muito bacana, do jeito que eu queria mesmo em Americana. Eu não tinha minha casa para morar ainda, nem apartamento. Mas quando a Angélica veio morar aqui, eu aluguei um apartamento. Né? Eu saí da casa aqui, do quartinho que eu ficava na casa que eu tinha alugado, e fui para um apartamento pequeno, de 3 quartos, mas pequeno, apartamentinho, bem pequeno, e nós moramos nesse apartamento enquanto construía a clínica, e eu tinha 2 locais, eu tinha a clínica que eu estava construindo e a casa alugada. Mas com isso foi uma batalha, e nós conseguimos construir a clínica. 2 anos e meio depois, estávamos aqui na nossa clínica, mudamos para cá, e aqui continuamos nossa vida na ortodontia, que é assim, junto com isso, eu vim dando aula, parei de dar aula em São José dos Campos, fiquei 5 anos, depois vim dar aula na PCD de Americana, na Associação Paulista de Cirurgiões e Dentistas, fiquei ali, montamos o nosso curso junto com um amigo, Eduardo Cesso, um outro professor,
Fiquei mais uns 5 anos dando aula na PCD, depois fui dar aula na São Leopoldo Mandic, tá, sempre para pós-graduação, nunca na graduação. E resolvi fazer o meu mestrado, depois de muito tempo, de ter trabalhado muito já, fui fazer o mestrado e escolhi a Uniararas, aqui próximo, eu tinha São Leopoldo Mandic e a Uniararas, que as duas ficam a 50 quilômetros de Americana. Eu fui conhecer as duas e, assim, gostei muito da Uniararas, o fluxo era mais fácil para ir, mais tranquilo. E aí, pessoal, eu estava em Araras, na Uniararas, fazendo meu mestrado e dando essas aulas também em vários lugares, que eu já dava aula, comecei na Unesp em 95, né? E em Araras eu fiz meu mestrado, com o professor Mário Vedovello Filho, que é o coordenador do curso. E dali eu fiquei com ele me convidou também para ficar na Uniararas, para ficar como professor, e eu fiquei na Uniararas, na São Leopoldo Mandic, que nós tínhamos cursos juntos ali. O Dr. Mário Vedovello é muito conhecido na ortodontia, ele está muito entrosado nesse meio, ele é da época de todo o pessoal da SPO, conhece todo mundo lá. Então, assim, foi um contato muito bom que nós tivemos para também começar a sair um pouco, não só ficar em Americana e Uniararas, e começar a conhecer mais profissionais de renome, e nisso nós fomos crescendo profissionalmente também. O primeiro colega que eu fui trabalhar com ele, que me abriu as portas para o consultório dele, que eu citei agora há pouco, lá em São José dos Campos, eu devo muito profissionalmente na minha vida a ele, porque ele foi como se fosse meu pai, meu segundo pai. É o Marco Antônio Martins Paiva, o Marcão, como eu já disse. O Marcão, em São José dos Campos, ele era considerado como um dos tops de São José, então ele atendia muitos pacientes, e ali eu peguei uma mão muito boa, né? Eu falo que o meu aprendizado maior realmente foi ali com ele. E ele me deu, assim, abriu as portas não só do consultório dele, mas da vida dele. Então, o Marcão, lá de São José dos Campos, o Marco Antônio Martins Paiva, ele foi o meu segundo pai mesmo. E é o meu pai na ortodontia, eu falo assim. Ele abriu as portas do consultório dele, me ensinou tudo que ele podia ensinar, que ele sabia ensinar, me passou muito bem tudo isso, me ensinou como viver também. Minha primeira conta em banco foi ele que abriu comigo. Fizemos, assim, a minha vida, depois que eu saí da faculdade, ele que foi me orientando. Isso foi muito bom, porque ele é uma pessoa muito idônea, uma pessoa de bem, que gosta de fazer o bem para os outros e ajudar. E ele também conhecia muita gente, ele era muito influente na ortodontia. E eu comecei a ir para os congressos com ele e comecei a fazer amizade com os bambambam da ortodontia. Então eu me sentia bem quando eu ia para os congressos, eu conheço tal pessoa. Aí eu estava com um amigo ou outro meu, o cara falou, você conhece essa pessoa? Eu falei, conheço, é amigo meu, tal. E essa parte foi boa. E com o Dr. Mário Vedovello na Uniararas também me ajudou muito nisso, porque ele era super político, envolvido com toda essa parte de desenvolvimento de cursos, de MEC, e com isso nós fomos formando essa parte minha, tanto profissional, de consultório, como acadêmica, de cursos, de dar aula. E também eu fui montando cursos meus, devagarzinho, montando um curso, montando outro. Com isso nós fomos entrando cada vez mais na área didática, na área de passar para o pessoal o que eu tinha aprendido, o que eu tinha que aprender ainda muito, e aprendia também nesses cursos. Não só ensinava, aprendia também com os alunos. Sempre a gente alguma coisa ou outra a gente pega de bom nos cursos que nós ministramos. Uma coisa interessante que aconteceu comigo em São José dos Campos, que foi uma brecada que deu assim na minha vida, foi um obstáculo, vamos assim dizer, que eu lembrei, eu estava pensando agora. Eu tinha todo o meu material que eu tinha comprado, de ortodontia, tinha comprado os alicates, devagarzinho fui comprando os alicates, e o Marco falava para mim, Fernando, compra alicate importado, eu comprei os alicates da Ortoply, ele trazia dos Estados Unidos para mim, então fiz minha caixinha de alicate, de material todo, máquina de solda, todo o material fui comprando, eu tinha todo o material. E nessa de trabalhar São José dos Campos, Americana, Ilha Bela, e às vezes Marília, que eu ia para Marília, minha cidade, já acabava atendendo meu irmão, minha irmã lá. Numa dessas, um dia eu parei meu carro em São José dos Campos, na frente da clínica do Marco, e todo o meu material estava dentro. E eu fui para atender um paciente só, que era uma remoção que eu ia fazer. Cheguei lá umas 6h30 da tarde, atendi o paciente, que eu estava na faculdade, passei o dia na faculdade, fui para o consultório, na Unesp, e atendi esse paciente. A hora que eu saí do consultório, cadê meu carro? Eu entrei e saí umas 3 vezes de dentro da clínica, porque eu não acreditava que meu carro não estava lá fora. Eu entrava e saía, até que eu me toquei que realmente tinham roubado meu carro. E não era só meu carro, todo o meu material estava lá dentro. O material que eu levei, baita tempo para comprar.
E com isso, o que eu pensei? Bom, acabou. Da onde que eu vou tirar dinheiro agora para fazer minhas coisas? Onde que eu vou? Não tem carro, não tem dinheiro. O carro estava no seguro. Mas para ajudar um pouco, a corretora de seguros, a corretora não, a seguradora, a firma, quebrou naquela época. E eu estou até hoje, acho que faz uns 15, 20 anos isso, eu estou até hoje aguardando receber, que me falaram que um dia eu ia receber. Mas na época que aconteceu isso, hoje eu dou risada, lógico, mas na época que aconteceu isso, assim, para mim tinha acabado tudo. Tinha parado minha vida ali, porque eu não tinha carro, eu trabalhava em 3 cidades, eu precisava de carro e eu precisava de material. O que eu ia fazer da minha vida? Foi quando o Marco chegou para mim, por isso que eu falo que ele foi um pai para mim, ele falou, no outro dia no consultório, eu falando com ele, falei, Marco, eu não sei o que eu faço agora. Ele falou, Fernando, fica tranquilo, vai lá no Carrefour, pega o carro aqui, meu carro, vai lá agora, compra uma caixa grande de pesca e traz para a gente aqui. E eu fiz isso, peguei o carro dele, fui, ele estava atendendo, eu estava meio desbaratinado ainda, estava meio perdido, até entrei um pouco em depressão naquela época, porque foi um baque mesmo, não tinha dinheiro para comprar as coisas, fui comprando, levei tanto tempo para comprar, e não tinha esse negócio de família que ajudou, não, meu pai e minha mãe me ajudaram muito para formar. Depois que eu formei, eu fui embora. E com isso, ele tinha 3 cadeiras, todas montadas, perfeito ali, com jogo de alicate, com material, com máquina de solda, mas a terceira cadeira era uma cadeira meio coringa, que a gente usava meio quando estava muito tumultuado o consultório. Então ele falou, você vai lá na terceira cadeira, desmonta toda aquela parte, põe tudo nessa caixa aqui de alicate, tem a máquina de solda, pega tudo, está aqui. E como você trabalha de sexta e sábado só, que você viaja para Ilhabela, São José, você pega o carro da minha esposa, Jaqueline, a gente vai para a chácara, eles iam para a chácara sempre, você pega o carro dela e você vai fazer o que você tem que fazer, depois você volta e vai para a chácara. Eu ia sempre para a chácara. Era uma chácara maravilhosa, aliás, tinha tudo, tinha lancha, jet ski. Aquilo para mim era assim, rapaz do interior, que não tinha aquelas condições de fazer as coisas que a gente queria, tal. De repente chega e estou em contato com um lugar desse, maravilhoso, e lancha, jet ski, aquilo para mim era uma maravilha. Eu estava na Ilha da Fantasia quando eu ia para a chácara do Marco. Então ele fez isso para mim. Eu pegava o carro da mulher dele, que era um Del Rey também, pegava o carro dela no final de semana, naquela época, e vinha para a Americana trabalhar, voltava para a chácara, deixava o carro com ela. No outro final de semana, eu pegava o carro, ia para a Ilhabela e voltava. Até eu conseguir juntar um dinheirinho, porque eu estava juntando já, para fazer a clínica, né, para construir o consultório. Eu peguei esse dinheiro que eu tinha, juntei mais um pouco e consegui comprar um carrinho, um Uno Mille. Eu lembro até hoje, um Uno Mille Electronic. Não era zero, não, era usado já. Fui até na feira, lá em São José dos Campos, na feira do automóvel, comprar. Foi eu e o Gustavo, que também é ortodontista, amigão nosso, que é cunhado do Marco Antônio. Com isso, eu consegui o carro. Aquele carrinho foi uma maravilha para mim, eu adorava aquele carrinho, era um Uno Mille, mas andava, hein? Então, eu não parava, né? E esse carro eu ficava Americana, São José dos Campos, Marília, Ilhabela, Americana, São José dos Campos, e fui tocando minha vida dessa forma. Então eu devo muito ao Marcão, lá de São José dos Campos, assim, profissionalmente, e não tem nem o que falar, e como uma pessoa que me instruiu na carreira profissional. Além, lógico, do meu pai e da minha mãe, que me deram toda a educação, a minha base para tudo, né? Que me ensinaram a ser idôneo, a ser correto. E depois nós fomos aprendendo a como viver lá em São José dos Campos com o Marco. E depois disso, eu fui me largando de lá, de São José, fui largando Ilhabela, fui largando a Marília, que eu ia de vez em quando para atender alguém, mas eu continuei indo para visitar a família. Mas fui me estabelecendo cada vez mais em Americana. Com isso, nós fizemos o consultório, como eu contei para vocês, um consultório grande, um consultório bacana, gostoso, do jeito que eu queria, do jeito que eu sonhava. Fiz maquete do consultório, para colocar no antigo, eu fazia pergunta para o pessoal, o que eles gostaram, o que eles gostariam de ter no consultório novo. Então eu fiz uma maquete e pus lá as perguntas para eles responderem, para eles darem opinião. E eles punham lá o papel falando, muitos pediam estacionamento, outros pediam uma sala de espera maior e tudo isso. Então, com isso, nós fomos tendo as ideias e fizemos o consultório novo. E, como eu disse, eu não tinha minha casa ainda, morava de aluguel, mas eu tinha o sonho de fazer a clínica. Eu falo consultório, clínica, mas é a mesma coisa. E com isso nós fomos, o tempo foi passando, vivemos em Americana, estabeleci em Americana e minha vida passou a ser americana. Então eu não tinha mais relacionamento profissional de trabalho com São José dos Campos, nem com Ilhabela, e com ninguém mais em Marília. Eu falei, eu não trato mais ninguém de Marília, quem quiser agora vem aqui para eu tratar, trato com muito gosto, mas eu não aguentava mais pôr meu material no carro e ficar viajando com meu material. Meu consultório era meu carro, de tanto que ficava lá e eu viajando para todo lado. Foi daí a história que quando roubaram, meu material estava dentro, né? Aí, ficando aqui em Americana,
Depois, com o tempo, eu e a Angélica resolvemos dar andamento na vida particular também, não só profissional, e aí vieram os filhos, veio a Anitta primeiro, demorou para a gente conseguir ter a Anitta, mas a Anitta veio. Depois da Anitta veio o João, 3 anos depois. Os dois hoje estão, a Anitta com 11 anos, o João tem 8 anos. E assim, é a maravilha da nossa vida, né? Então, minha vida, hoje eu falo que é muito boa profissionalmente e uma vida, assim, plena, como pessoa também. E vieram os filhos e com isso foi maravilhoso, foi mais um incentivo de vida para a gente, essas crianças, adoro, eu amo meus filhos, a minha família toda, né? E então eu estava profissionalmente, estou profissionalmente feliz. E tudo isso que eu estou contando para vocês, esse crescimento profissional e pessoal que foi acontecendo comigo, tudo isso eu devo à ortodontia. Quando eu saí da faculdade, como eu disse para vocês, eu já fui trabalhar em São José dos Campos, aí um estágio lá com o Marcos São José, eu saí e fui embora. Fiquei 6 meses, meio perturbado do que eu ia fazer da minha vida, porque acabaram as festas, as bagunças de república, acabou meus amigos tudo, eu tinha montado uma república na minha casa, que meu pai foi transferido para, meu pai é delegado, minha mãe é professora, meu pai havia sido transferido de cidade, tinha ido para Paraguaçu Paulista, já montei uma república em casa, já chamei uns amigos para morar, 2 amigos muito queridos meus, que são de Goierê, o Zezé e o Juneiga, e com isso era só alegria, era festa, sempre fazia um churrasco, chamava o pessoal, a gente para as repúblicas todas, e de repente, em 1990, estou eu formado, acabou a faculdade, acabou a formatura, e para onde que eu vou? O que eu vou fazer da minha vida? Então eu fiquei meio desbaratinado, uns 6 meses aí, meio perdido, e o meu primo de Penápolis, que me deu assim o pontapé inicial, que foi o William, e o William, ele era amigo do Marco, lá de São José, e ele falou com o Marco se eu poderia fazer um estágio lá, e não é fácil isso, abrir as portas, né, para uma pessoa desconhecida, mas o William, como era muito amigo dele, esse meu primo, ele abriu as portas para mim lá. E com isso, ele me deu um incentivo muito grande na ortodontia, eu vi que podia. Então, o Marco também saiu de uma cidade pequena, que era Penápolis, ele cresceu profissionalmente, ele também veio de uma família muito humilde, fez faculdade, assim, ele fazia baile, essas coisas para pagar a faculdade dele, e a história dele também é muito bacana. E eu vi essa história toda dele, e falei, eu também posso conseguir isso se eu der duro, que nem ele deu. E isso me deu um incentivo grande, esse exemplo de vida dele. E com isso eu fui, e eu via que a minha área era ortodontia mesmo, eu adorava aquilo, eu fazia com prazer, eu adoro, né, faço até hoje, mas eu estou contando como começou, e eu consegui, tudo que eu fui conseguindo na minha vida foi porque eu gostava muito da ortodontia. Eu trabalhava com prazer, com gosto, com emoção. Então, eu queria ver dar certo, aquilo para mim era uma satisfação tão grande. Eu moldava os casos no final, mandava fazer para comparar o antes e depois para os pacientes, sentava com eles e mostrava. Então, eu gosto muito da ortodontia, eu vivo a ortodontia, né? A minha esposa, até a Angélica, fala para mim, Fer, eu não posso nem ter ciúmes porque eu conheci você já apaixonado pela ortodontia, né? Então, eu sei que não dá para eu brigar com você em relação à ortodontia, porque eu dedico muito tempo da minha vida à ortodontia. Depois que nasceram meus filhos, eu dividi bem, mas ainda dedico muito tempo à ortodontia. E principalmente com essa parte profissional de cursos. Então, nós damos aula, hoje eu sou professor no curso no programa de pós-graduação e de especialização em mestrado em ortodontia da Uniararas, da Fundação Hermínio Ometo. Estou lá já faz um bom tempo, acho que uns 8 anos já dando aula, acabei meu mestrado em 2010, fiquei em 2010, eu acabei o mestrado, então já faz 10 anos que eu estou dando aula na Uniararas. Em relação à especialização, eu terminei em 95 e comecei a dar aula na Unesp, fiquei lá. Depois, um mestrado eu fui fazer em 2005, 2006, eu fiquei 10 anos só com a minha parte de consultório, trabalhando, mas nunca parei de dar aula. Fiquei em São José dos Campos, na Unesp, como eu já falei, depois na PCD, nunca parei, sempre gostei de estar nessa área, desse meio. E com isso, eu aprendi a documentar muitos meus casos. Porque o prazer era tão grande de mostrar os resultados que a gente obtinha, que conseguia, eu fotografava muito e fotografo até hoje. Uma coisa que eu não acho é porque é perder tempo fotografar. Eu estou sempre ganhando, porque o prazer é muito grande quando nós estamos expondo, mostrando um trabalho nosso. Publicamos um artigo muito bem detalhado, com fotos, então isso foi excelente para a gente. E o mestrado eu comecei em 2005, 2006, na Uniararas, com a equipe de lá,
E terminei em 2010, 2009, 2010, foi quando eu comecei a dar aula na Anhararas. Fiquei dando aula lá com a equipe e comecei a integrar o programa com os professores do programa de mestrado e especialização em ortodontia da Anhararas, da Fundação Hermínio Oneto. Estou até hoje com esse pessoal, com o programa, o Dr. Mário Vedovella é o coordenador, e para mim é um prazer muito grande. Nós estamos uma vez por mês, durante 3 dias eu fico na Anhararas. É muito prazeroso ter contato com o pessoal que está se formando agora e começando uma especialização, ou outros que já trabalham há muito tempo, mas estão fazendo um mestrado ou uma especialização. Isso é muito prazeroso, me dá um incentivo maior. Não só o consultório, ficar dentro de consultório. Eu tenho esses 3 dias que eu saio para dar esses cursos em São José dos Campos. Fora isso, lógico, tem os cursos que nós damos à parte, né? Eu estou sempre sendo convidado. Graças a Deus, aí depois que comecei a dar aula há muito tempo, depois comecei a ser convidado para dar aulas numa cidade, numa PCD, num congresso, participar dos congressos. Por intermédio da Anhararas, eu comecei a ser convidado também para participar dos congressos da SPO, através do Dr. Mário Vedovella, e com isso nós fomos expondo cada vez mais nosso trabalho, e eu sempre gostei muito de falar. Vocês estão percebendo isso? Eu gosto muito de estar em público, eu gosto de contar a história, eu gosto de dar aula, eu gosto de mostrar meus casos clínicos. Então, eu comecei a participar daquilo, eu achava uma maravilha. Imagina que eu fui na SPO com o Marco uma vez há quanto tempo atrás, e antes de dar curso na SPO, de dar palestra, eu lembro de eu vendo aquele pessoal dando palestra, falei, nossa, isso aqui é um sonho para mim. Já pensou um dia, quando que eu poderia imaginar que eu ia estar dando uma palestra no congresso da Sociedade Paulista de Ortodontia, né? E algum tempo depois, muitos anos depois, estava eu lá dando curso, dando palestra no congresso da SPO. Aquilo para mim era um prazer, assim, não dá nem para falar direito. Eu brinco que a molecada, quando vai para a Disneylândia, vai numa alegria total. Sou eu indo para os congressos. Eu vou como se fosse aquela molecada indo para a Disneylândia, de tão contente que eu vou. E isso permanece até hoje. Eu gosto muito de estar nos congressos e, lógico, participar dos congressos como palestrante. Isso eu acho muito gostoso, muito importante, profissionalmente e particularmente também. Nós estamos nessa carreira de ortodontia, então, esse ano de 2020, 30 anos de formado, 30 anos de ortodontia, porque eu comecei fazendo estágio, especialização, mestrado, agora vamos tentar conseguir o doutorado na Anhararas, vamos participar do doutorado e não vamos parar. Né? Eu tenho 2 filhos aí, uma menina de 11 e um menino de 8, estou com 52 anos, tenho que trabalhar bastante ainda até formar essas crianças. E uma coisa que eu acho interessante nós contarmos é que durante esse período todo de dar aula e de dar congresso, de dar palestra, nós fomos desenvolvendo um sistema de trabalhar muito interessante, de protocolos de trabalho, e assistindo um congresso em Maringá, em 2014, acho que foi isso, do pessoal da Dental Press. Eu assisti uma aula do professor Benedikt Wilms, de Düsseldorf, na Alemanha. Esse professor, ele veio falar sobre classe 3, ancoragem esquelética no tratamento da classe 3. Tratamento precoce da classe 3 com ancoragem esquelética. E dali, eu gostava muito de tratar classe 3, parece que meu consultório atrai classe 3 e canino impactado. Tem muito, mas sempre é desafio. Então, eu gosto muito desses casos mais complexos, mais complicados. Assim, com o tempo, lógico, no começo a gente quer pegar o caso quanto mais complicado for quando a gente começa a dar conta disso, né? No início não dava conta desses casos complexos, eu via esses casos no Marco Antônio e falava, nossa, será que um dia eu vou ter condições de tratar isso? E depois, com o tempo, com a nossa formação, nós fomos tocando os casos mais tranquilos, lógico. E assistindo esse congresso, essa palestra do professor Benedikt Wilms, eu falei, eu acho que dá para a gente tratar do jeito que ele trata lá na Alemanha, dá para nós adaptarmos isso aqui para o Brasil. Porque ele trouxe como ele tratava na Alemanha, né? com os aparelhos que eles tinham desenvolvido lá. Nós não tínhamos esses aparelhos aqui. Mas eu fui vendo aquilo e falei, eu acho que dá para tratar dessa forma. E com isso, nós tínhamos assistido já em 2010, um professor também da Bélgica, chamado Hugo de Klerk, que tratava a classe 3 com ancoragem esquelética através de mini placas. Mas isso era uma coisa assim que para a gente era muito difícil, nós não tínhamos esse material também no Brasil. E aí eu assistindo o Wilms, eu falei, isso dá para a gente fazer.
E comecei no meu consultório. O primeiro paciente que chegou de classe 3, numa idade um pouco mais avançada, já tinha 10, 11 anos de idade, 10 anos e meio, nós pegamos esse paciente, conversei com a mãe, expliquei o que eu tinha visto em Maringá, a mãe colega também, nossa, dentista, o pai colega dentista, expliquei que para tratar do caso dele, como já tinha passado da idade ideal, que a idade ideal de tratar uma classe 3, nós sabemos que quanto antes melhor, 5, 6, 7 anos, né? Ele já estava com seus 10 anos e meio, e eu falei que para ter um resultado bom, nós precisaríamos de usar aquele protocolo que eu tinha visto em Maringá. Eles me deram carta branca, falaram, pode fazer, Fernando, tranquilo, está na sua mão aí, a gente confia. E aí eu fui desenvolvendo ali o nosso primeiro protocolo de tratamento da classe 3, que era um írax híbrido, um aparelho, um disjuntor palatino, apoiado nos molares em 2 mini implantes no palato anterior. Depois, com isso, devagarzinho, nós colocávamos uma mini placa, que é igual o professor Benedict Wilmes colocava, no mento. Devagarzinho eu fui desenvolvendo, e aí me apareceu na minha história, ou através das mídias sociais, que nós íamos postando tudo isso, apareceu na história do meu protocolo aqui com a ortodontia, um laboratório de Sorocaba, que passou para mim que tinha condições de desenvolver um aparelho semelhante ao do professor Benedict Wilmes, que era o que eu estava querendo, que eles sabiam que eu queria aquilo. Então, nós, junto com esse laboratório, nós desenvolvemos o írax híbrido aqui para o Brasil, com anéis apoiados sobre mini implantes. Devagarzinho foi passando, nós desenvolvemos, em vez de ter um apoio com mini placa na mandíbula, desenvolvemos a barra apoiada em 2 mini implantes na mandíbula. Aí tem bastante história, que é longa a história, o desenvolvimento de tudo isso, mas isso foi muito interessante, foi indo passo a passo, devagarzinho. Então, nós conseguimos fazer um aparelho ancorado na maxila e ancorado na mandíbula, só com mini implantes, né? Um custo-benefício excelente. Essa barra nós demos o nome de Barra Manhães, e ficou conhecida como Barra Manhães. Depois, com o tempo, esse protocolo do írax híbrido e mais a Barra Manhães começou a ser conhecido como Protocolo Manhães. E isso pegou o Protocolo Manhães, que é o tratamento precoce da classe 3 com ancoragem esquelética, utilizando o írax híbrido e a Barra Manhães. E nesse nosso desenvolvimento profissional, só apareceu, profissional e pessoal, eu tenho assim uma satisfação muito grande de ver que só apareceram pessoas boas na minha vida. Sempre eu topei com gente que me levou para frente, que me deu força e que me ajudou muito. E, como eu contei para vocês, me formei, então primeiro meus pais, lógico, que me deram toda essa base, depois me formei o William, meu primo, que me levou para São José dos Campos, me apresentou o Marco Antônio, então o Marcão que me tratou como um pai, em São José, fiquei lá 5 anos, trabalhando nas outras cidades. Essas pessoas que eu fui encontrando, sim, foram maravilhosas para a minha história. Depois do Marco, em Americana, quem me convidou para vir para cá, que, como eu disse para vocês, num churrasco em Marília, foi o Levi Prestes. E era no consultório dele que eu comecei a trabalhar. Ele não morava ele não é de Americana, ele morava aqui, mas ele não é de Americana, ele é de Sarapuí, uma cidade próxima a Sorocaba. E uma pessoa que batalhou muito na vida também para conseguir crescer. E com isso o Levi também me abriu as portas do consultório dele, me abriu as portas da casa dele, porque no comecinho, quando eu vinha as primeiras vezes para cá, como eu não conhecia nada, eu dormia lá na casa dele. A mulher dele era a família vizinha minha em Marília. Então, me deu uma força muito grande também, me ajudou tudo aqui, Americana, tudo. Abri conta no banco também, me apresentou. E com isso eu fui crescendo. E foi uma baita amizade que eu fiz e tenho até hoje aqui, né? Um amigo, um irmão que eu tenho aqui em Americana. É o Levi. Com isso, nós fomos passando para sempre conhecendo pessoas boas. Aí foi o Dr. Mário Vedovelo, depois foi mais um, e sempre gente boa. Nunca gente me atrapalhando, sempre gente me ajudando no meu caminho. Tenho que agradecer muito a Deus de ter colocado essas pessoas para me ajudar profissionalmente e pessoalmente nessa minha vida da ortodontia. Eu sou muito grato a ela, porque tudo que nós fomos fazendo, que eu contei até agora para vocês, tudo foi com a ortodontia, coisa que eu nem imaginava que eu ia conseguir na minha vida, profissionalmente, assim, falando pessoalmente, a ortodontia que me deu. Eu sou muito grato à ortodontia, por isso eu gosto demais da ortodontia. Na nossa vida profissional também, quando eu estava lá na casa que eu aluguei, na Avenida Silos, que eu morava nessa casa, me lembrei de uma história agora, o quarto que eu ficava era um quartinho na frente
que foi que deu para fazer a divisão, eu não tinha jeito de não acordar de manhã, porque os ônibus, eles paravam, tinha uma lombada próximo do consultório, os ônibus vinham e davam aquela freada bem na frente da janela, parecia que era dentro do meu quarto a freada do ônibus. E aquilo eu acordava. Então eu tinha que acordar cedo mesmo, era aquela loucura. Em São José dos Campos, quando eu morei também numa pensão. E essa pensão tinha os quartos de dentro e tinha um quartinho para o lado de fora que eu repartia com mais uma pessoa que morava lá, eles eram de Cruzeiro, uma cidade paulista, próxima a São José dos Campos. E eu morava nessa pensão também e dava para a rua esse quartinho e também tinha as histórias dos ônibus. Então eu já estou acostumado com ônibus na minha cabeça desde lá de São José dos Campos, depois veio para Americana aqui também. A história do colchãozinho, né, que era o Tomara que Amanheça, tudo isso foi sofrido, foi trabalhoso, mas foi muito prazeroso, foi muito gostoso, porque eu ia conseguindo devagarzinho as coisas que eu precisava, devagar, foi indo aquela batalha, acordava a hora que fosse, me arrumava e estava pronto para trabalhar, sempre animado, porque isso foi muito bom. E quando eu estava na Silos, uma coisa boa é que eu sempre gostei de trabalhos manuais, então eu montei o meu laboratório de prótese ortodôntica. Eu, na hora que não tinha paciente, que tinha muitos momentos que eu não tinha paciente, eu tinha muito tempo livre, eu ficava fazendo os grampos, fazendo as estruturas metálicas dos aparelhos, eu mesmo que moldava, vazava, né? Eu tinha uma secretária só na recepção, e eu moldava, vazava, fazia tudo isso, fazia todo esse trabalho, e à noite eu fazia parte de acrilização, de resina, de solda, polimento e tudo isso. Mas eu sempre gostei, então para mim não era problema. Só que com o tempo eu fui ficando sem tempo, com o passar dos dias, com o passar dos anos, porque eu foi aumentando o número de pacientes. Então eu quis fazer uma parceria com alguém que fizesse prótese para mim. E eu ofereci o laboratório para algumas pessoas e aí entrou na história nossa a Fabiana. A Fabiana, ela veio, está comigo já há 23 anos. Desde o comecinho ela chegou, uma pessoa que batalha muito na vida também, que cresceu profissionalmente com um esforço assim que foi muito grande o esforço dela, eu acompanhei tudo isso na vida dela, não tinha hora para trabalhar, inclusive até hoje ela não tem. Você vem aqui de domingo, às vezes eu venho aqui fazer alguma coisa no consultório, está ela aqui trabalhando, e sempre foi assim. E ela pegou, fizemos uma parceria, e eu, desde o comecinho, então, lá atrás, eu já tinha um laboratório de ortodontia, com essa parceria que eu tinha feito com a Fabiana, e ela está conosco até hoje. Então, foram sempre assim, coisas boas que foram acontecendo na minha vida, isso me ajuda muito no consultório, né? Nós temos um laboratório aqui que faz trabalhos para fora também, não é só comigo, é uma parceria que nós temos, e é uma pessoa que está comigo desde o começo, tem que agradecer muito também. E assim, nós temos uma equipe muito boa hoje de trabalho, eu tenho a Cristiane, que é minha auxiliar, minha TSB, técnica de saúde bucal, já faz 16 anos que ela está com a gente, 16 anos, ela fica me corrigindo. Temos a Cláudia aqui na recepção, que também foi assim, uma parceira muito grande, que está com a gente já faz 8 anos, me ajuda muito, resolve todas as minhas coisas profissionais e pessoais também, sobra para ela. Então, nosso time assim, tá muito bom, excelente. Tenho só que agradecer todo esse pessoal que está comigo, minha esposa, lógico, a Angélica, meus filhos. Voltando agora ao assunto do protocolo, essa história de ter desenvolvido o protocolo me fez assim, dar uma deslanchada profissional muito grande, muito rápida, e isso foi para mim um prazer muito grande, porque aí eu entrei realmente no meio acadêmico, eu já estava publicando artigos. Para mim era um sonho publicar um artigo. E já estava publicando alguns artigos. O nosso primeiro artigo publicado foi na Dental Press. Tenho muito que agradecer esse pessoal, o Laurindo, o Bruno, o pessoal todo de lá, é uma família aquilo lá, né? A Dental Press em Maringá. E foi na Dental Press que eu publiquei meu primeiro artigo. Então, para mim, isso tem guardadinho ali a primeira revista, isso foi um prazer muito grande, e com isso, uma satisfação, né, profissional. Depois foi um, foi outro. E com esse protocolo que nós desenvolvemos, nós já temos vários artigos publicados em outras revistas, em livros para serem lançados, estamos escrevendo capítulo. Então, o protocolo Manhães, atualmente, me fez despontar mais na ortodontia. E eu estou hoje faz 2 anos que eu estou assim, viajando, eu viajei o Brasil todo. Teve um ano retrasado, no ano de 2018, eu fiquei quase que todo final de semana
quando passava, pulava um e era o outro 15 dias, eu estava numa capital do Brasil dando curso. Viajei bastante. O Protocolo Manhães me fez conhecer muitos lugares, não só no Brasil, na América Latina. Né? Nós fomos para alguns países aqui da América Latina. Pretendemos ir para alguns outros países também, fora, Europa, Estados Unidos. Só precisamos de estar mais conhecido lá fora também. Né? Nós já temos o protocolo conhecido lá fora. Eu vejo muita gente publicando. Outro dia eu vi uma publicação no Facebook, um colega do Egito publicou, Manhães Bar, né? Barra Manhães, ele utilizando. Pessoal da Argentina, do Paraguai. Então, nós temos, a turma que conhece, tem na Arábia Saudita publicação, nos Estados Unidos. Então, imagina que satisfação eu ver o pessoal publicando do protocolo Manhães no exterior. Isso me ajudou muito, me ajuda muito profissionalmente. Foi um prazer que eu tive muito grande na minha vida, esse filho, vamos assim dizer, da ortodontia, mas que foi assim, eu peguei um pouco do professor Benedito Wilmes, um pouco do professor Hugo de Klerk, um pouco da gente, e fui juntando e fui dando um jeito de fazer esse protocolo, adaptado ele para nós conseguirmos trabalhar no Brasil. Como eu disse para vocês, hoje eu profissionalmente estou muito bem realizado profissionalmente. Profissionalmente eu posso falar que estamos atingindo os objetivos que nós gostaríamos. E, pessoalmente, também só tenho a agradecer. Eu gostaria de falar com vocês sempre sobre ortodontia. Então, como eu disse para vocês, é um projeto novo esse, nosso primeiro dia. E o Momento da Ortodontia será um prazer muito grande estar passando para vocês um pouco do que a gente sabe. Então, convido todos vocês a estarem conosco todos os dias nas mídias sociais, no YouTube, no Facebook, no Instagram. Estaremos em todas essas mídias dando sempre um toque, dando sempre uma dica da ortodontia, contando alguma história da ortodontia. Conto com vocês nesse novo projeto. Um grande abraço a todos.